Há algum tempo atrás, uma delegação lá da OEA, do Departamento de Direitos Humanos, veio aqui no Brasil para fiscalizar possíveis violações de direitos humanos e da liberdade de expressão aqui no Brasil. Ela veio sob forte pressão do governo norte-americano, que quer um relatório que vai contra o Alexandre de Moraes. Por outro lado, pressão também dos movimentos progressistas que são contra a direita, para que o relatório viesse meio que chancelando as ações do Alexandre de Moraes. Pois é, temos novas implicações nesse caso. Uma mudança da comissão permanente agora pode mudar o resultado desse relatório e eu vou explicar para você do que se trata nesse editorial aqui, beleza? Outro ponto que eu quero explicar para você também, uma matéria do Metrópolis. O Beto Simonetti, presidente da OAB, esteve com o ministro Alexandre de Moraes essa semana e fez a ele um pedido claro e ostensivo de que os direitos dos advogados na defesa do Bolsonaro sejam respeitados, porque o que está acontecendo no STF pode causar prejuízos irreparáveis. E aí a grande questão é, isso é um pedido real ou é um teatrinho das tesouras? Pois é, tem muita coisa para a gente discutir nesse editorial e deu para você perceber isso. Outro ponto é a notícia trágica de que o Lula já não tem mais jeito de se tornar presidente em 2026. A popularidade dele está caindo a níveis alarmantes. Até a Manuela Dávila, aquela do PSOL, lembra? Falou, olha, não tem jeito, a esquerda está em desconexão total com a população, não há a menor chance da esquerda permanecer no poder. Até outros esquerdistas já reconhecem isso também. E esse ponto começa a levantar questionamentos. Será que o Lula vai ser o próprio candidato? Agora tem outro ponto também. O André Asa, lá no Estadão, ele fez uma matéria sobre os 8 governadores que estavam ao lado do Bolsonaro. Esses governadores estão aliados para dar força ao Bolsonaro ou estão querendo o lugar do Bolsonaro? É um questionamento que nós temos que levantar, temos que falar sério. É um assunto de homens aqui. Será o que esses governadores querem? Todos doidos para ver o Bolsonaro cair e assumir o lugar ou são só apoiadores mesmo? Alguns são apoiadores, mas vale a reflexão que o André Asa fez aí sobre o núcleo do Bolsonaro. Mas tudo vai parar numa matéria da Gazeta do Povo, onde ela definiu bem quem é que vai mexer os pauzinhos para as eleições de 2026. Muita coisa, né? O negócio está tenso, né? Mas fica tranquilo. A gente vai conduzir esse editorial aqui de forma tranquila para que você possa entender tudo isso que está acontecendo aqui na República das Bananas, tá bom? E aí eu te peço, tá? Nós estamos com a meta agora. Bora bater 2 milhões de seguidores? Eu sei que a gente chega lá. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso é importante demais. E ainda te peço também, ó, pessoal, se você não visitou a nossa biblioteca digital, não esquece de visitar a nossa biblioteca digital, é muito importante, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar direto de matéria? É o seguinte, a OAB foi até o ministro Alexandre de Moraes. Disse que como o Lula teve o direito à plena defesa, o Bolsonaro também tem que ter. E aí ele disse que as situações que estão se apresentando podem causar danos irreparáveis à defesa. A OAB escreveu o seguinte para o Alexandre de Moraes, né? Abre aspas. A OAB é a partidária. Não somos partes no processo, mas atuamos para garantir que a advocacia seja exercida em sua plenitude. No passado, intercedemos para que o advogado de Lula, hoje o ministro do STF, isso soa mal demais aos meus ouvidos, né? Mas que o advogado do Lula, hoje o ministro do STF, tivesse suas prerrogativas respeitadas. Agora, eu me reuni com o ministro Alexandre de Moraes para reforçar o pleito da defesa de Bolsonaro e outros réus, disse Beto Simonetti à coluna. Abre aspas. Esses advogados argumentam que tiveram acesso às provas usadas, né, pela PGR, Procuradoria-Geral da República, mas não as provas mencionadas, que a PGR considerou também prestarem para embasar a acusação. Solicitei ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, que esse material seja compartilhado para garantir o direito de defesa. Moraes se mostrou bastante atencioso durante a conversa. Que bonitinho.
né? Agora eu me sinto representado pela OAB. A OAB fez uma defesa enfática da minha classe, dos advogados. Tenho certeza que a maioria dos advogados deve estar muito, mas muito satisfeito, só que não, tá? Moraes deve negar o pedido da OAB sobre defesa de acusados pelo plano golpista. Os advogados Jair Bolsonaro e Braga Neto alegam que não tiveram acesso à integralidade dos autos do processo. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, reiterou que a defesa teve conhecimento das provas. Só para deixar claro, conhecimento com acesso é coisas muito diferentes. Por exemplo, a gente tem conhecimento do vídeo existente lá do aeroporto de Roma, naquele caso em uma suposta agressão ao filho de Alexandre de Moraes, que até hoje nunca apareceu. Lembra disso? Nós temos conhecimento do vídeo, sabemos que ele existe. Alguém teve acesso? Não. São coisas completamente diferentes. Então, isso aqui é fazer a gente, que é advogado, se passar por idiota, né? É um belo de um teatro das tesouras, né? A defesa não vai ter o acesso às provas como precisa. E o final das contas, o final de tudo isso, é que a gente está diante de um processo que não garante o contraditório, que não garante a ampla defesa, e você pode estar rindo hoje porque você quer ver o Bolsonaro preso. Amanhã pode ser contra você ou alguém da sua família. E aí? Quem vai rir de você? Né? Vamos lá, pessoal. Vamos falar do relatório da OEA, que trata especificamente disso, né? De abusos, de violações, de não observância do devido processo legal, de falta de liberdade de expressão no Brasil. Pois é, um fato, né, muda as regras do jogo. A OEA veio ao Brasil. No Brasil, ela prometeu fazer um relatório sobre a liberdade de expressão no Brasil. Só que agora, nos próximos 3 meses, adivinha quem assume a presidência do Conselho Permanente da OEA? Pois é, o Brasil. Entre as missões, né, ou seja, matéria do CNN, citar a fonte para vocês, CNN, Brasil assume presidência do Conselho Permanente da OEA. Entre as missões do país está dar posse ao secretário-geral da organização, Albert Handin, que é surinamês, eleito após queda de braço com os Estados Unidos. Então, nessa aqui, os Estados Unidos apoiavam o Paraguai acabou perdendo, né, e o Donald Trump, que apoiava o Paraguai, perdeu também. Colocaram um progressista surinamês lá. Ou seja, a esquerda ainda tem seus tentáculos lá na OEA. Mas o grande ponto agora é que o presidente da comissão permanente, uma das comissões mais importantes, é o Brasil. E aí você vai falar, maracutaia! Cara, não, é uma sorte, né, do Lula e azar do povo brasileiro aqui, que briga por liberdade de expressão. A forma de escolha do representante, né, da cadeira da comissão permanente da OEA é a cada 3 meses tem alternância por ordem alfabética do nome dos países. Então, por exemplo, hoje é Brasil, começou com B, amanhã é Canadá, depois é a Dinamarca, e aí vai. Né? Não nessa ordem necessariamente, mas seguindo ordem alfabética. E bem agora, né? Talvez por isso, uma demora em entregar o relatório, vem o Brasil, que assume a frente dessa comissão. E é lógico que vai interferir. Então, se o relatório sai dentro desses 3 meses, vai sair um tanto quanto benéfico para o Lula, né? E quem está do lado do Lula. Vamos entender que não é sorteio. É a cada 3 meses, o representante do governo escolhe quem vai ser. E nessa, caiu para o Lula escolher quem é o diretor, tá? Do Conselho Permanente da OEA. Vamos lá, pessoal. Seguinte, tá caindo a ficha, né? A galera tá começando a entender, tá começando a perceber que a esquerda perdeu a conexão total com o povo. Matéria da Revista Oeste. Manuela Dávila, lembra, PSOL, né? Esquerda, admite a desconexão da esquerda com o povo, ou seja, o povo não quer mais. O Hélio Lopes falou o seguinte, o Hélio Negão, conhecido como Hélio Negão, a direita fala a língua do povo, enquanto a esquerda ainda tenta entender a tradução.
Ou seja, não conseguem mais. E aí, aos poucos, né? Ó, o Monteiro aqui, FN Monteiro, ele escreveu o seguinte, não adianta mais, o Lula tem que reconhecer, né, que a pesquisa aponta que o Lula não vai mais se reeleger, né? É o que ele disse aqui. Escuta só. Que o Lula perdeu apoio no Nordeste. Os estados do Nordeste que o Lula tinha automaticamente muita adesão, muita aprovação, se perdeu completamente. Eu sei que o PT, o Lula, o governo vai ter uma dificuldade muito grande de ganhar as eleições e ser competitivo nas eleições com a aprovação tão baixa dessa forma. E é claro, você olhando a economia do jeito que está, qualquer pessoa minimamente racional vê que está indo no rumo errado. A economia do Brasil vai muito mal. A alta de alimentos está lá em cima. Então, você vê e você sente que a voz da rua, retratada nessa pesquisa, mostra claramente que o PT e o governo estão perdendo claramente uma adesão social que tinha no passado. Quando você pega, por exemplo, a divisão por faixa etária, você vê, por exemplo, que pessoas de 16 a 35 anos, que eram tradicionalmente petistas, eram de esquerda por vocação, 64% reprovam o governo. Isso mostra claramente que o governo está perdendo a aderência dessa classe que tinha no passado. Outro ponto também interessante, você vê claramente que o Lula perdeu apoio no Nordeste. Os estados do Nordeste que o Lula tinha... Pois é, já não tem mais, ele perdeu no Nordeste também. Então, o que ele quis explicar aqui é, não adianta. Cara, ele é um comentarista esquerdista. Eu vou te falar, para mim, dos comentaristas de esquerda, ele é um dos mais honestos, né? Porque todos estão lá tentando passar o pano pro Lula, que o Lula ainda tem chance, que a situação do Lula é favorável, e não é assim que funciona. Pessoal, vamos lá. Só para vocês terem noção o quanto a situação tá ruim, tem um influenciador, né? O nome dele é Somão de Fogo. Acho que é isso aqui, né? É um nome assim, um tantão diferente aí, tá? O que acontece? Ele faz os vídeos e nesses vídeos ele sai... Você tem reclamação? Fala aí! Cara, no Nordeste, 50%, né, da população, 60% da população, maia o Lula o tempo inteiro. Outros não querem opinar, mas assim, você conta a dedos os caras que vão chegar lá e vão falar bem do Lula, né? Olha só, ele tá na Feira de Santana, se eu não me engano. Dá uma olhada. De onde? Toritama. Vendo o quê? Vende jeans aqui. E aí, como é que tá a movimentação? Tá meio devagar, mas tem que agradecer a Deus Tem sempre. que, pois sobe no banquinho. Sobe no banquinho do Baibante. E agradeço. Agradecer a Deus, né? Segundo a Bolsonaro e a minha mãe que não é PT. Se ela fosse petista, tinha me aboitado, né? Tava aqui, dando a entrevista. Aí, não. É pressão. Aí vai agradecer a Lula, não? Vem aqui, Lula. O ladrão, Lula é ladrão. Mano. Não diz coisa não. Negócio É o de presidente. Não. Tem que respeitar o presidente. Não. Quem quer respeitar, respeita. Ele não respeita o povo. Me ajuda. Aí agora ele disse que a partir de 2026, quem ganha até 5 mil não vai pagar imposto. Não, a gente aqui, o povo todo da região da gente mexe com muito dinheiro. Ficou meio baixo o som aqui, mas deu para vocês perceberem aqui. Cara, não tem apoio, não adianta. E aí vem uma análise do Andreasa, para mim, é sensata, tá? É sensata. Os governadores sabem que o Bolsonaro terá uma dificuldade muito grande de reverter a sua situação. E aí, ele fala, esses governadores aqui estão de olho. Vamos pôr, por exemplo, o Caiado. Você acha que o Caiado estava lá para apoiar o Bolsonaro à presidência ou torcendo, né, brigando aqui para ser o substituto do Bolsonaro? O Tarcísio, você acha que o Tarcísio está lá torcendo mesmo para o Bolsonaro ser o presidente? Ou o Tarcísio está de olho na vaga do Bolsonaro? Presta atenção no que ele falou aqui, é interessante. Dois organizadores do evento de ontem, né? A inelegibilidade de Bolsonaro e o efeito do caso Débora. Os governadores se sentiram mais à vontade para estar presentes ontem em função da existência dessa óbvia injustiça. Então, diante dessa injustiça, Bolsonaro à parte, ninguém ali quer que Bolsonaro seja candidato em 2026. Sejamos bastante francos, certo? Eles estavam ali, inclusive, já entrando na questão dos governadores, eles estavam ali, inclusive, porque querem ser candidatos, alguns deles, candidatos de Bolsonaro em 2026. E todos eles, quaisquer que sejam os seus pleitos, precisarão de Jair Bolsonaro em 2026. Mas todos eles estavam ali em função da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Pelo amor de Deus.
Bolsonaro não será candidato em 2026. O que é a sua opinião sobre isso? Tá? Olha, eu já não duvido de mais nada. Eu já sou sincero. Eu já falei o que o Andreasa falou. Não, esquece, Bolsonaro não vai conseguir mais. Depois do que eu vi como que a política se torna, eu já não duvido de mais nada. Tá? Não duvido de mais nada. Né? Então, pode ser que Bolsonaro consiga? É difícil, mas pode ser sim. Agora, uma coisa é certa. A maioria dos deputados, dos governadores que ali estão apostando justamente nisso. Que o Bolsonaro, né, não conseguirá. Eles estão nessa aposta. E aí eles querem esse espólio. Então, e a sua opinião? O que você acha? Agora, uma coisa é certa. Fale ou não fale, chore, esperneie, possa falar o que for a galera da esquerda. O Bolsonaro é quem vai pautar o ritmo para 2026. Seja ele como candidato ou ele, né, apontando o dedo. Agora, uma coisa é certa. Uma definição para 2026 muito tardia pode prejudicar a direita, tá? Então, assim, eu sei que o Bolsonaro é um cara esperto e que em 2026 ele vai entender as regras do jogo, vai ver a pressão que está acontecendo, mas eu acredito que logo no início de 2026, e agora é muito cedo, ninguém sabe nem quem vai ser o candidato de esquerda, porque o Lula está definhando, né? Mas o Bolsonaro tem que segurar a mesa, está certíssimo. Mas em 2026, se ele perceber que o tranco vai ser sem Bolsonaro, aí, meu irmão, ele vai indicar uma pessoa. E aí, a direita vai ter que se unir em cima desse cara. Ou, se ele conseguir, adianta não, Caiado pode soltar a candidatura, aí é brigar para ser o vice-presidente do Bolsonaro. Aí a disputa é para ser quem vai ser o vice do Bolsonaro, né? Vamos lá, mas fale disso, fale daquilo, fale o que você quiser. Quem vai definir as eleições em 2026? Olha só essa matéria, que interessante. Mudanças no foro... Vocês entenderam? Mudanças no foro privilegiado e pressão do STF podem moldar as alianças para 2026. Por quê? Porque é o seguinte, a pressão que está acontecendo com essa mudança do foro privilegiado, deixou a maioria dos candidatos, dos presidenciáveis, dos governadores, todo mundo na mira do ministro Alexandre de Moraes. É o que diz a matéria da Gazeta do Povo. A mudança realizada pelo Supremo Tribunal Federal no entendimento do foro privilegiado ocorrido em 11 de março, agora. Eles mudaram agora, já com o olhinho, impedir a anistia e ver quem vai ser aliado de quem lá em 2026. Vamos lá. Ora bolas, o próximo candidato que vai ser apoiado pelo Bolsonaro é o Caiado. É um exemplo. Beleza, pega um processo do Caiado aí, vamos tocar esse processo, vamos fazer andar. Determina a prisão dele. Não vai ser o Tarcísio. Tarcísio, olha, o Tarcísio tem um probleminha ali, Vamos pegar aquilo ali, Olha, o Tarcísio tentou fugir para os Estados Unidos. Tinha até um documento lá nos Estados Unidos falando isso. Prende ele aí. Cara, isso é tenso demais para uma democracia. Né? Ou seja, os caras mudaram agora. Por 7-4, né, os ministros reconheceram que as autoridades mantêm a prerrogativa, ou seja, mantêm todo o poder na mão do STF. Em 28 de março, o ministro Alexandre de Moraes determinou que uma investigação já encerrada contra o Kassab, que estava na primeira instância da Justiça Eleitoral, a investigação já estava encerrada contra o Kassab, estava na primeira instância da Justiça Eleitoral, mandou voltar. Por quê? Porque o Kassab apoia o PL da anistia. Deu para perceber o tamanho do buraco de estudo, né? Por outro lado, o efeito dela também pode afetar as conversas entre o PSD e o Partido Liberal. Agora, você vai apoiar o Bolsonaro? Vou te prender. É isso. Kassab, se você apoiar o Bolsonaro, eu vou te prender. Ou você apoia o Lula, eu te prendo. Isso é democracia, cara? Pelo amor de Deus, né? Quem tá falando aqui é a Gazeta do Povo. Quem espalhou essa matéria primeiro foi o Metrópolis. É o que o Brasil se tornou hoje. É o que o Brasil virou. Tá? Então, não pense que tá tudo bem, porque não tá tudo bem. É o que o Brasil apresenta hoje. Né? O jogo tá tenso, né? O buraco tá esquisito aí. Né? É fato. Mas vamos lá. Para por aí não. Olha essa matéria aqui da Gazeta do Povo. Missionária evangélica completa 2 anos presa sem provas de participação violenta no ato de 8 de janeiro. Ontem eu trouxe uma matéria para vocês que membros de uma facção degolaram, ou seja, arrancaram a cabeça de uma mulher
Jogaram o corpo, desovaram o corpo, só o corpo, sem a cabeça, num lugar. Um juiz de primeira instância entendeu que eles não apresentam periculosidade para a sociedade. Essa aqui, né, apresenta. Mostrei para vocês que um condenado por abuso sexual de uma mulher grávida pegou 2 anos de cadeia. A Débora pode catar ali 14 anos de cadeia. Já foram 2 votos nesse sentido. O caso da cabeleireira Débora Rodrigues, que ficou presa por 2 anos por ter escrito "perdeu o mané com batom na estátua" em frente ao Tribunal de Justiça, não é, do Supremo Tribunal Federal, perdão, não é um caso isolado. Investigações feitas às pressas pela Polícia Federal, sem apontar evidências da conduta individual dos indiciados e mesmo assim validadas pela Procuradoria-Geral da República, resultaram na prisão de centenas de pessoas, incluindo idosos, mães e crianças pequenas. Crianças foram presas. Tem noção disso? Muitos seguem atrás das grades sob o pretexto de prisão preventiva. Este é o caso da maranhense Eliene Amorim de Jesus, de 30 anos, que está detida na unidade prisional da Ressocialização Feminina, o PEN, desde 18 de março de 2023. Eliene não tinha antecedentes criminais, trabalhava com manicure, desempenhava um trabalho missionário em uma igreja evangélica e estudava psicologia. Apoiadora do Bolsonaro, costumava frequentar atos de apoio ao ex-presidente em São Luís do Maranhão. Portando um caderno e uma caneta. Seu objetivo era escrever um livro sobre a ótica da psicologia, explicando as razões que motivaram a reunião de tantos desconhecidos por uma afinidade política. Não tem uma prova sequer que essa mulher pisou dentro dos prédios dos 3 poderes. E aí você vê o tamanho do imbróglio aí. O Boris Casoy, ele fez um vídeo, tá? Onde ele fala justamente, né? Tá com medo do quê? Por que não põe para votar? Crédito é do Boris Casoy. Tivemos a manifestação do Bolsonaro pró essa anistia. O Congresso está segurando a anistia. Aí diz, não, vai perder no Congresso. Tem gente que diz isso. Não, gente do PT mesmo, vai perder no Congresso. Se vai perder, por que não coloca em votação? Assim derrota de uma vez. Não é verdade que vai perder. Há um temor que a anistia possa passar. E aí, um dia frio, um pouco chuvoso em São Paulo, dizem os jornais, tinha 45 mil pessoas. Não me parece muito mais. Dá uma espiada. Tinha mais, né? Tinha mais. Cada qual pretende, de alguma maneira, reduzir a presença de gente do adversário. O Bolsonaro ainda atrai multidões. Ele sabe disso, né? A direita, grande parte da direita o apoia, né? E ele conseguiu. Ele não mobilizou tanta gente como imaginava. Não tinha 1 milhão de pessoas, tinha bastante gente. Mas ele levou governadores importantes que estiveram com ele no palco dos acontecimentos. Ele não mobilizou 1 milhão de pessoas, tem muito menos pessoas mobilizadas hoje pelo Bolsonaro, e eu vou te falar, a maioria dos brasileiros hoje tem medo de se manifestar. A maioria dos brasileiros hoje tem medo de ir às ruas. A maioria dos brasileiros hoje tem medo de fazer manifestação. E aí eu só pergunto uma coisa a você, se você tem medo, que democracia é essa? Que democracia é essa se você tem medo, tá bom? Obrigado, pessoal, fiquem com Deus, eu vejo vocês no próximo editorial, tá? Daqui a pouquinho a gente bate um papo, né? 7 horas da noite, tô de volta com vocês.